Oi, gente. Bom, nós vamos falar aqui hoje do planeta Plutão. Plutão, em astrologia, ele é considerado um planeta geracional, porque ele fica num signo bastante tempo, tá? E, por exemplo, ele vai entrar no signo de Aquário a partir de março agora de 2023, voltando, ficando num movimento retrógrado, que, olhando o céu é um movimento aparente, como se ele estivesse o planeta voltando para trás, por isso que é chamado de retrógrado. E aí ele volta a Capricórnio e depois e fica nessa dança algumas vezes, entrando definitivamente em 2024 no signo de Aquário e ficando aí por cerca de 20 anos, num único signo. Coisa diferente que acontece com o Sol, né? O Sol ele fica num signo por uns 30 dias. A Lua ela percorre todo o zodíaco mais ou menos nesse período também. E o planeta Plutão, a gente vê por aí que num único signo ele ficará por volta aí de 20 anos. Então, por isso que a gente fala planeta de geração, porque ele influencia toda uma geração. A posição no seu mapa astrológico, por signo, ela não se torna tão importante, e sim a posição por casa, os aspectos que esse planeta faz aos seus planetas pessoais. O que são os planetas pessoais? O Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Então, os aspectos que você pode ter aí no seu mapa astrológico de nascimento, que é o natal, em relação a Plutão, aí sim a gente pode interpretar isso como algo mais individualizado, algo mais pessoal. Plutão, ele esteve em Aquário mais ou menos ali no final do século XVIII, que foi a época da Revolução Francesa. E é interessante que foi a época também que o planeta Urano, regente de Aquário, foi descoberto. Plutão, ele é um planeta que ele lida com aquilo que está escondido, porque ele lida com o inconsciente, aquilo que a gente não enxerga, tá? Com as profundezas da nossa alma, do nosso ser, do nosso íntimo. E Plutão, ele tende a trazer à tona, na sociedade, aqueles pontos mais sensíveis, mais críticos que precisam ser trabalhados. E aí a gente entra na questão aquariana da igualdade, da justiça social, do respeito à individualidade de cada um. Então essa crise toda, ela tende a se intensificar durante esse período, já que Plutão primeiro ele desnuda, ele faz você ficar, é esse o problema, é isso que está acontecendo. Com Plutão não há mentiras, então as verdades elas podem até serem manipuladas, mas em algum momento elas vão se sobressair. É como você pegar o lixo, por exemplo, e jogar para debaixo do tapete, não é? E dependendo do lixo que você for colocando ali, vai começar, vamos supor, restos de comida, restos orgânicos, vamos exagerar e imaginar isso. Não vai adiantar, você vai ter que pegar, provavelmente até jogar esse tapete fora, né? Fazer uma boa limpeza. Então, Plutão ele lida com os nossos conteúdos inconscientes. E quando ele passar aí por Aquário, ele vai trazer à tona essas questões aquarianas de mudança de paradigma, uma nova ordem social e coletiva através das crises, novas ideias, novas formas de se relacionar e também de se comunicar, já que Aquário é regido por Urano. Urano é o planeta da tecnologia, dos grandes avanços, da internet também, e também até da exploração espacial, né, essa coisa além. Então a gente pode ver que provavelmente coisas que às vezes até a humanidade poderia dar como perdida em tecnologias ou em avanços, ela vai conseguir, sabe, reajustar e desvendar novos conhecimentos. Então, uma tendência a um avanço tecnológico muito maior durante o período. Agora a gente vai falar de uma questão que é o Plutão no mapa pessoal.
Onde ele está no seu mapa astral, eu costumo dizer, e até os livros de astrologia, alguns colocam assim, é o seu calcanhar de Aquiles. É aquele pontinho lá que é o teu calcanhar, que te cutuca. E que às vezes você vai evitando encarar. E aí chega uma hora que é preciso resolver. Eu tenho até um livro aqui de astrologia muito bom, que ele é do Howard Sasportas, As 12 Casas. Ele cita o seguinte, vou ler um pequeno trecho para vocês. O que podemos aprender da casa de Plutão? Primeiro, em vez de considerar a dor e as crises como um estigma ou uma doença, como algo ruim que tem de ser evitado de qualquer maneira, podemos entender essas fases como uma parte de um processo maior, que leva a uma renovação e a um renascimento. Segundo, aprendemos que não podemos dominar ou transformar aquilo que condenamos, negamos ou reprimimos, que é exatamente o que costumamos fazer com tudo que é desagradável. Né? E aí tem aqui, Plutão, ele lida com os extremos, e nós somos capazes de provar o pior e o melhor da natureza humana na área da vida na qual ele está localizado. Quando a onipotência do ego é chamado às falas, ficamos com medo de sermos destruídos e, de acordo com isso, tentamos nos proteger controlando cruel e deslealmente tudo o que ocorre na casa de Plutão. Mesmo sem saber porquê, somos levados a agir de forma compulsiva, obsessivamente, e ainda na mesma esfera, tomando conhecimento e servindo a uma força misteriosa mais forte que nós mesmos, podemos descobrir e exibir nossa própria força, nobreza, propósito e dedicação. Não somos apenas significativamente mudados pelo que acontece nessa área, mas também podemos atuar como catalisadores ou alavancas na transformação de outros. Então, por exemplo, Plutão, o posicionamento dele ali por causa do teu mapa, ele vai dar a tônica dessas questões, mas, por exemplo, o planeta ele também vai transitando. Então, por exemplo, ele vai entrar agora em março de 2023 em Aquário. A casa que ele estiver passando no seu mapa astral e os aspectos que ele fizer também aos seus planetas pessoais, como eu já falei anteriormente, que é Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, vai desencadear algumas situações. Só que a gente tem que lembrar que as coisas elas não acontecem de uma forma externa para o interno, e sim do interno para o externo. Então, são conteúdos, coisas a serem trabalhadas. Por exemplo, a pessoa ela pode estar com Plutão entrando na casa 7, que é a casa dos relacionamentos. Ela pode enfrentar uma crise num relacionamento, num casamento, ou se ela estiver solteira, pode vir a se relacionar com uma pessoa num relacionamento muito intenso, onde ela vai ter que aprender a se transformar, a mudar e não agir de forma obsessiva, porque pode ser que realmente, sabe aquelas situações, aqueles relacionamentos que vem como uma avalanche na vida das pessoas? Plutão na área afetiva, ele pode representar isso, né? Numa área de trabalho, uma necessidade de mudar coisas, ou às vezes perceber que você lida com chefes ou amigos de trabalho, né, colegas de trabalho de forma controladora, você sendo assim ou recebendo isso das pessoas. Plutão ele pode, por exemplo, passar na sua casa da família, indicando transformações nesse sentido também. Então, fica aí algumas dicas de Plutão. Se você gosta de astrologia, esse livro que eu falei, né, As 12 Casas, de Howard Sasportas, ele é bem interessante. E se você quiser fazer seu mapa astral, é só procurar aí os meus contatos, tá bom? Que está aí abaixo do vídeo, tá bom? Um beijo, até breve. Tchau, tchau, gente.